Eu olhei para o espelho uma manhã e não me reconheci. Não era só o rosto, era o olhar, o vazio. Eu tinha me perdido. E o pior, eu sabia disso e continuava bebendo mesmo assim. Oiê, eu sou a Márcia Dias, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Aqui neste canal você encontra relatos da TRG, histórias reais de transformação emocional, conduzidas com muito amor, respeito, ética e com todos os nomes e detalhes devidamente preservados. Cada relato é um convite para compreender como os traumas podem ser reprocessados e como a mente pode encontrar novos caminhos de cura. E o relato de hoje é da Helena. Eu sempre fui muito ansiosa, desde pequena. Cresci carregando coisas que nunca soube nomear, medos que não tinham explicações, dores que não tinham origem clara, uma raiva que ficava guardada, quietinha, esperando a hora certa de explodir. E ela sempre explodia. No começo, o álcool parecia ser uma saída, uma válvula. Eu bebia e aquela pressão interna baixava. Eu bebia e me sentia livre por algumas horas. Eu não era mais eu. Só que, com o tempo, eu percebi que esse alívio tinha um preço. E o preço era alto demais. Quando eu bebia, eu saía de mim, saía do meu controle. Eu brigava, eu gritava, eu quebrava as coisas dentro de casa, falava coisas que eu nunca falaria se estivesse sóbria. Magoava as pessoas que eu mais gostava. E depois vinha a ressaca, não só física, a ressaca da alma, o arrependimento. A culpa chegava antes mesmo do sol nascer. A culpa chegava antes mesmo do sol nascer. Eu acordava com aquela sensação horrível no peito, o medo de ter ido longe demais, o medo de ter destruído mais uma coisa. Eu vivia num ciclo que eu não sabia como quebrar. Bebia para fugir da dor e a bebida criava mais dor. Bebia para não sentir e acordava sentindo tudo mais forte. A sensação que eu estava perdendo tudo aos poucos era constante. Minha família estava se afastando, meus relacionamentos se desgastando. E eu estava me destruindo por dentro. Eu sabia que precisava de ajuda, mas não sabia que tipo de ajuda poderia funcionar para mim. Foi o meu namorado que me trouxe até aqui. Ele tinha feito uma sessão com uma terapeuta TRG e quando voltou, eu notei algo diferente nele. Uma leveza, uma calma, que não era forçada, era natural. Ele me olhou e disse: "Você precisa tentar." Eu não acreditava, pois já tinha tentado tantas outras coisas, terapias convencionais, promessas para mim mesma, mas nada resolvia. Mas naquele momento, eu não tinha mais energia para resistir. Eu estava no meu limite. Aceitei porque honestamente não via mais saída. E foi a melhor decisão que eu já tomei. As primeiras sessões foram intensas, não foram fáceis. A TRG trabalha com o corpo, através do somático, e o corpo guarda tudo, cada medo antigo, cada trauma engolido, cada dor que eu achei que tinha superado só porque eu tinha aprendido a ignorar. Eu comecei a perceber coisas que eu não tinha me atentado. A raiva que eu sentia não vinha do nada. Ela tinha raiz, ela tinha um começo, tinha história, tinha um endereço dentro de mim e que eu nunca tinha visitado. A ansiedade que me acompanhou a vida inteira não era só do meu jeito de ser, era uma resposta, uma armadura que eu tinha construído para sobreviver. Sessão após sessão, algo foi sendo soltado, algo foi se libertando. Não era mágica, era processo acontecendo, mas era um processo que eu sentia no corpo, não só na cabeça. Depois de 10 sessões, eu olhei para trás e não reconheci a mulher que eu tinha sido. Desta vez, eu me reconheci. Eu me reconhecer foi um alívio. A vontade de beber simplesmente desapareceu. Não é força de vontade, não é luta diária, não é acordar todo dia e decidir não vou beber. É como se o gatilho tivesse deixado de existir, como se aquele buraco que eu tentava preencher com álcool tivesse sido preenchido com outra coisa, com presença, com paz. Minha família percebeu antes de eu conseguir verbalizar: "Você está diferente, você está mais calma, parece que você voltou." Meus amigos também notaram. E eu mesma tenho dificuldade de me ver naquela versão antiga. Parece que era outra pessoa, parece distante, sabe? Como uma vida que eu assisti, mas que não era mais a minha. Lembra quando eu falei que eu olhei para o espelho e não me reconheci? Hoje eu olho para o espelho de novo e eu me reconheço. Não porque me tornei uma pessoa perfeita, mas porque
finalmente estou vivendo a minha própria vida, com a minha própria voz, com a minha própria experiência, com a minha própria bagagem que eu venho construindo, sem precisar fugir de mim mesma. A TRG me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre, a chance de ser quem eu sou de verdade. Ainda sigo meu processo, e agora eu sei que estou no caminho certo e seguro, um caminho que procurei por tanto tempo. Este é um relato real de mais uma cliente. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, na ansiedade, na raiva, no medo, no arrependimento, no ciclo que parece não ter fim, eu quero que você saiba que existe um caminho, que existe uma solução. Então, se permita, olha para dentro de você e busque enfrentar os traumas emocionais que você carrega. A TRG não é uma promessa, é um processo e os resultados falam por si. Se quiser saber mais, o link está aqui. Te espero. Até o próximo relato.